Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pouco, o dirigente do louvor fez referência ao fato de que pode haver alguém perdido no meio da congregação. Isso me faz lembrar um fato que ocorreu numa igreja com um grande grupo de pessoas na congregação. O presbítero foi à frente, pegou o microfone e fez o seguinte apelo: irmãos, o Carlinhos está perdido. Se alguém souber onde está o Carlinhos, por favor, fale com um dos presbíteros. Ninguém apareceu. Fez segunda vez o apelo: irmãos, o Carlinhos está perdido. E quero saber se alguém encontrou o Carlinhos por aí. Ninguém respondeu. Mas alguém viu o Carlinhos. Justamente o Carlinhos estava na congregação. E a pessoa, então, fez-lhe a seguinte pergunta: você não viu falar a respeito do Carlinhos? E você está aqui, não disse nada? Ele disse assim: provavelmente não era eu. Porque ele disse: o Carlinhos está perdido. Eu não estou perdido, estou aqui na igreja. Bom, meus irmãos, agora vamos dar continuidade à série de pregações que temos feito em torno do texto de Êxodo 14, versículo 15. Este é o nono estudo a respeito do assunto dentro dessa série. Mas vamos hoje começar a ler o texto a partir de Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 17 até 22. Mas antes queria informar aos irmãos que os textos para ser lidos não vão ser distribuídos pelos diáconos. A pessoa que está justamente no canto junto ao corredor vai ficar responsável por distribuí-la. Vir à frente. E cada um, então, vai passar para o companheiro do lado, para evitar muita movimentação dos diáconos. Bom, irmãos, parece que todos já estão com o texto. E todos, tendo o texto em mão, já sabem do tema da nossa meditação desta manhã. Mas peço aos irmãos que não, por enquanto, não leiam os demais textos, porque no momento próprio o pregador irá então solicitar aos irmãos que o façam. Mas, como de hábito, vamos tentar com que os irmãos memorizem pelo menos três palavras, só 3 palavras. No momento próprio vou pedir que os irmãos digam justamente para expressar que estão com boa memória. São 3 palavras, todas começadas com PR. PR. Presença, quer repetir? Presença. Proteção e providência.
As três: presença, proteção e providência. Vamos repetir? Presença, proteção e providência. No momento próprio, quando o pregador estiver próximo justamente a que os irmãos repitam cada uma delas de per si, né? E nós vamos apontar para os irmãos, então, para cada uma delas. Primeiro, presença, depois, proteção, depois, providência. Muito bem. Vamos orar? Nosso Deus, nós temos a Tua palavra diante de nós, mas com a Tua palavra, a Tua presença, que é indispensável neste momento. A presença especial do Teu Espírito Santo, para que a leitura que vamos realizar, não só, ó Deus bendito, nos traga algum conhecimento, mas, sobretudo, edificação espiritual. Que Tu uses Teu servo, embora frágil, para que seja porta-voz da Tua vontade para todos nós, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 13, a começar do versículo 17, que os irmãos vão acompanhar silenciosamente. 13, 17 até 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucota, acamparam-se em Elã, então, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E o versículo 15 do capítulo 14, que é aquele que é o texto especial da nossa reflexão. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas nós acrescentamos mais outra palavra que acabamos de ler. Dize aos filhos de Israel que marchem pelo caminho do deserto. Que marchem pelo caminho do deserto, porque esta foi a opção de Deus. Minhas diletas irmãs, meus queridos irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amigos que nos honram com a sua presença. Nós costumamos comparar a trajetória da igreja por este mundo com o êxodo do povo de Israel pelo deserto. Há muito tempo vem se comparando essa caminhada da igreja com a caminhada do povo de Israel no deserto. E, de fato, nós achamos algumas similitudes entre os dois elementos. Primeiro, como Israel, nós éramos escravos. E Deus nos libertou da escravidão, do pecado, constituindo-nos seu povo para nos conduzir à mansão prometida.
E como Israel, nós estamos enfrentando dificuldades, problemas, perigos e inimigos pelo trajeto. Como vemos, pelo menos essas duas particularidades mostram que há realmente muita semelhança entre a trajetória da igreja pelo mundo e a trajetória de Israel pelo deserto. Irmãos, Deus não nos está guiando por veredas planas. Não. Deus não nos está guiando por veredas planas, mas pelo caminho do deserto. Mais longo, como ele disse, mais difícil e mais duro. Assim são os caminhos de Deus para o seu povo em marcha. E não há outro para chegar à terra prometida. Esses são os caminhos de Deus para o seu povo. E o nosso propósito neste estudo, irmãos, é fazer algumas considerações em torno dessa preferência de Deus. Porque Deus preferiu que eu fosse povo pelo deserto. Há um motivo físico, mas há também alguns motivos teológicos. E vamos extrair algumas lições dessa comparação subordinadas ao tema os caminhos de Deus na trajetória do seu povo. Vamos repetir, irmãos? Acho melhor os irmãos lerem. Vamos repetir? Agora me convenceram. Irmão, duas observações antes de entrarmos no estudo propriamente. Já nos referimos aqui que usamos a palavra povo, referindo-se a Israel ou à igreja, não só para definir a comunidade total, a grande comunidade, mas também as famílias que compunham essa comunidade. E cada um dos seus componentes. Porque se o povo ia, cada família constituída que constituíam o povo de Israel ia também. E cada pessoa ia. Então, quando nos referimos ao povo, estamos não só dizendo que estamos falando da comunidade total, mas da pequena comunidade que é a família e cada um dos seus componentes, que nós chamamos de crentes. Muito bem. E de agora por diante, como o tema tem um enunciado meio longo, vamos usar apenas a expressão os caminhos de Deus. Os irmãos já sabem que são os caminhos de Deus na trajetória do seu povo. Vamos fazer algumas observações a respeito dessa preferência de Deus, como vimos no texto. Primeiro, os caminhos de Deus são do seu exclusivo conhecimento. Você pode repetir? Os caminhos de Deus são do seu exclusivo conhecimento. Repita outra vez, para fixar. Os caminhos de Deus são do seu exclusivo conhecimento. Só Deus sabe cabalmente quais são esses caminhos. Hoje, nós sabemos, por revelação divina, qual o itinerário do povo de Israel pelo deserto. Mas os israelitas, na época, o desconheciam completamente. Igualmente, meus irmãos, nós que estamos peregrinando por este mundo, não temos cabal conhecimento do itinerário de Deus na trajetória do seu povo por este mundo. Sabemos que, como Israel, teremos de rodear o deserto. Teremos de rodear o deserto. Porque foi o caminho escolhido por Deus para a trajetória do seu povo até a terra prometida. Conhecido é o texto em que Deus revela
quais e como são esses caminhos. E agora vamos ver o texto de Isaías 55, versículo 7, vamos ler conjuntamente, para mostrar como é que Deus revela que são os seus caminhos, especialmente aqueles que Ele escolheu para o seu povo trilhar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Depois vai dizer que seus pensamentos, seus caminhos são mais elevados do que o nosso. Isto é, significa que são inalcançáveis pela nossa compreensão, porque são os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus são e serão sempre um mistério para nós. É o que nos revela Paulo. Paulo fala a respeito dessa realidade. Em Romanos capítulo 11, versículo 33. O que é que ele diz? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Está bem explícito aí que os caminhos de Deus são do seu exclusivo conhecimento. Diante dessa realidade, irmãos, é preciso ter muita humildade, primeiramente, diante dessa realidade. É preciso, primeiramente, ter muita humildade para aceitar os caminhos de Deus, sejam quais forem, irmãos, sem contestá-los, como muitas vezes fez Israel durante o Êxodo. E acima de tudo, diante dessa realidade, é preciso ter fé na soberania e no comando de Deus, deixando-nos guiar por suas mãos, porque Ele conhece todos os caminhos, porque os criou. É preciso, pois, confiar plenamente no seu comando, mesmo que nos leve a rodear o deserto. O caminho realmente, nós sabemos disso, será longo, duro e difícil. Mas o Senhor vai adiante. É melhor deixá-los conduzir pelo seu comando para chegarmos por fim à terra prometida. São os caminhos de Deus, misteriosos, mas são os caminhos que nos conduzem à terra prometida. Atente bem para as palavras desta poesia de autoria do nosso pastor Beto, pastor Beto. Meus caminhos. Não sei quais são na vida os meus caminhos. Se fáceis e repletos de prazeres, se difíceis e cheios dos espinhos. Sei que serão, Senhor, como quiseres. Serei, talvez, provado nos cardinhos das aflições, da dor e dos deveres. E às vezes expressões dos teus carinhos compensarão as provas que me derem. Muita coisa haverá na minha vida, por ti, meu Deus, mandada ou permitida, que me irá transcender a compreensão. Mas para a minha vida tens um plano. O teu querer, ó Pai, é soberano. Tu és meu Deus e sempre tens razão. Deus sempre tem razão. Mas não sabemos os caminhos, mas Ele sabe. Essa é a primeira observação quanto a essa preferência de Deus pelos mais duros caminhos para nós. Os caminhos de Deus são o seu
exclusivo conhecimento. A segunda consideração é a seguinte: os caminhos de Deus muitas vezes nos surpreendem. Você pode repetir? Realmente, meus irmãos, a nossa caminhada será longa e difícil. Longa e difícil. E haverá muitas surpresas. Ora, vão surgir obstáculos humanamente intransponíveis e muitas vezes desagradáveis. Ora, haverá momentos de descanso e de refrigério, como ocorreu com o povo de Israel no deserto. Quando famintos, veio o maná do céu. Quando sedentos, veio a água da rocha. E em toda a jornada se percebem três realidades com respeito ao comando de Deus. Durante toda a jornada. Diante desses fatos que vão ocorrendo. Mas há três realidades. E os irmãos já vão me ajudar. Três realidades a respeito do comando de Deus, trazendo-nos muitas surpresas. E a primeira realidade é a seguinte: a sua constante presença. A sua constante presença. Muita coisa não entendemos, muita coisa nos surpreende, coisas boas, coisas desagradáveis, mas a presença de Deus será sempre constante. Vamos ao texto do capítulo 13, versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E essas colunas representavam a presença de Deus no meio do seu povo. Nunca faltou essa presença. Em toda a caminhada ela foi evidente. Mesmo nas horas de perigo e de aflição. Embora os israelitas, às vezes, logo se acostumavam com essa presença. E talvez por isso não se davam conta de que Deus ia adiante deles, em qualquer circunstância, em qualquer dia, em qualquer hora. Também nós, irmãos, no dia a dia, às vezes nos esquecemos dessa realidade, da presença constante de Deus. E só percebemos ou só anotamos quando somos livres de grandes aflições, de grandes perigos. Mas Deus está sempre, meus irmãos, com o seu povo. E esta é a promessa dele, feita ao seu povo. Vamos ler em Isaías 41, versículo 2, qual é a promessa de Deus com respeito à sua presença. Diz ele: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. São palavras e figuras da constante presença de Deus no meio do seu povo. Sejam quais foram os caminhos. Outra realidade a respeito do comando de Deus é a sua constante proteção. Com mais convicção, vamos lá. A sua constante proteção. Sua constante presença, sua constante proteção. Além da presença do Senhor, as colunas representavam também a sua proteção. Os irmãos sabem que
no deserto, as temperaturas variam acentuadamente. Durante o dia, intenso calor. E à noite, muito frio. E Deus mostrou a sua proteção, primeiramente, com a coluna de nuvem para proteger do calor. E a coluna de fogo para proteger contra o frio. E assim foi até a chegada à terra prometida. Deus protegeu o seu povo de todos os percalços da caminhada. Ele declara expressamente, está escrito em 1 Reis, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Seja qual for o caminho por onde ele passar. Além da constante presença do Senhor durante a caminhada e sua constante proteção, foi evidente também a sua constante providência. A sua constante providência. Apesar das asperezas do caminho e do fato de peregrinarem pelo deserto, Deus não deixou faltar nada ao seu povo. Conforme ele declarou mesmo ao próprio povo, lá em Deuteronômio 8, versículo 4, dizendo: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Coisa maravilhosa. Nunca as vestes deles se rasgaram, nem envelheceram, nem os seus pés se incharam durante 40 anos de caminhada. É fato certo, meus irmãos, de que Deus nos permite, às vezes, passar por duros caminhos para provar a nossa fidelidade e para mostrar, expressar o seu grande amor por nós através da sua providência. Deus nos deixa, às vezes, passar por provações para provar a nossa fidelidade e mostrar o seu grande amor para conosco. E com isto, fortalecer ainda mais a nossa fé. Pois a fé se fortalece assim, meus irmãos. Nesses embates, nessas circunstâncias, nesse contraste da vida. Como diz nosso pastor emérito em uma de suas poesias. Assim, nesta vida, não há somente luz. As sombras toldam o caminho às vezes. A estrada é larga aqui e além, conduz às trilhas apertadas dos reveses. Agora, carregamos nossa cruz. Depois, aliviados, muitos meses, sentimos que o sofrer se nos reduz e os dias nos parecem mais corteses. São os contrastes tão comuns no mundo para um viver mais santo, mais fecundo, para quebrar a rotina indesejável. Sombra e luz, chuva e sol, dor e alegria são contrastes que tornam dia a dia a vida mais feliz, mais agradável. Os caminhos de Deus na trajetória do seu povo. Procuramos tirar 3 lições importantes dessa realidade. A primeira é de que os caminhos de Deus são do seu exclusivo conhecimento. Segundo, os caminhos de Deus muitas vezes nos surpreendem. Mas há 3 realidades sobre o comando de Deus. A sua constante presença, a sua constante proteção e a sua constante providência. E por fim, talvez a mais preciosa lição. Os caminhos de Deus são os caminhos para Deus. Os caminhos de Deus são os caminhos para Deus.
O que é que ele diz aqui em Deuteronômio 8, versículo 10? Ele já está se referindo lá no final à herança que ele vai deixar para o seu povo. E é por esses caminhos que Deus nos leva ao destino final. A dureza da jornada e as dificuldades da caminhada fazem parte da disciplina de Deus para preparar o seu povo a fim de se manter firme nesse caminho. Sem disciplina, nem o grupo, nem ninguém vai a lugar algum. É por isso que nós somos disciplinados. Porque nós somos rebeldes, irmãos. Como israelitas, nós somos muito rebeldes, a começar por mim. E às vezes Deus tem que nos disciplinar para nos fazer continuar no caminho. Os caminhos para a terra prometida passam pela cruz de Cristo e pela nossa própria cruz. Os caminhos para a terra prometida passam pela cruz de Cristo e por nossa própria cruz. Cristo foi crucificado por amor a nós. E nós nos deixamos crucificar por amor a Ele. Essa foi a experiência de Paulo, que ele narra em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dizendo: mas longe esteja de mim gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus irmãos, os caminhos de Deus para o seu povo passam pela cruz de Cristo. E só por ela nós chegaremos a Jesus, que nos tomará em seus braços e nos levará então à celestial mansão. Mas enquanto aqui estivermos, temos de carregar a nossa cruz. Pois faz parte da disciplina de Deus para nos manter nesse caminho. Mas o texto diz, e isso é muito confortador para nós, o texto diz: o Senhor ia adiante deles. Capítulo 13, 21. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. E temos toda a certeza de que, na dura caminhada por este mundo, o Senhor vai adiante de nós, bem à frente. Bem à frente. Como expressa o nosso pastor emérito nesta poesia. À frente. À frente. E com isso nós terminamos a nossa reflexão. Irmãos, vamos nós caminhando neste mundo por entre espinho, pedra e sol ardente. Seja em terreno hostil ou mar profundo, o nosso comandante vai à frente. As provações virão, é fato certo, exigindo de nós esforço ingente. Prossigamos, porém, de peito aberto, pois nosso comandante vai à frente. Muita luta haverá pelo caminho que poderá surgir-nos de repente. Nenhum de nós se sentirá sozinho, pois nosso comandante foi à frente. O desânimo pode nos tomar e o desespero então estar presente. Alguém, porém, nos vai reanimar. O nosso comandante estando à frente. Quando o Jordão tivermos de passar, num misto de esperança e fé na mente, não devemos temer, mas avançar, pois nosso comandante foi à frente.
ao chegarmos à terra prometida, depois de batalhar intensamente, a nossa luta não será perdida, pois nosso comandante foi à frente. Um dia, lá do céu, ele virá para reunir seu povo, sua gente, e a sua casa então nos levará. Foi para isso que ele foi à frente. Foi para isso, irmãos. Ele foi à frente. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.